Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Arsenal e Sheffield pela Premier League. A gente já vai direto para a análise deste incrível jogo. Seguinte, nada de muito surpreendente na tela para vocês, né? Pelo estilo de jogo, o Arsenal é franco favorito contra o Sheffield, 54-38. Pelo mando de campo, aliás, só um detalhe, o estilo de jogo está relacionado diretamente ao comportamento da equipe como um todo nessa competição. Aí quando virar ali o primeiro para o segundo turno, a gente já consegue fazer aquela análise com um pouco mais de detalhes relacionados ao estilo de jogo de cada um, tá bom? Mas por enquanto, nesse momento, é no geralzão, tá? É o campeonato como um todo. Arsenal 54, Sheffield 38. Quando vai para o mando de campo favorável, há uma queda pequena do Arsenal e uma pequena ascensão do Sheffield. 38 passa para 39. A queda do Arsenal de 54 para 52, mas não apresenta uma queda no favoritismo. Então, ambos os cenários que a gente está analisando, o favoritismo é amplo e é do Arsenal. Tá? Então, partimos desse primeiro pressuposto. Vamos à parte de baixo, que é como tende a ser o jogo pelo mando de campo. Então, assim, o que tende a acontecer? Quando você ligar lá na ESPN, o que você vai assistir, basicamente? Você tende a assistir um jogo onde haja um domínio do Arsenal por parte de posse de bola, haja um domínio do Arsenal por parte de progressão, mas haja um Sheffield progredindo mais relacionado ao passe. O que isso quer dizer? Eu tenho um Arsenal mais posicionado em campo que vai progredindo de acordo com o passe. Então você vai subindo as linhas conforme você vai conseguindo subir todo mundo. Você sobe um grande bloco mais à frente, tá? Já o Sheffield, a bola é um pouco mais longa, ou seja, eu ganho mais metros por passe realizado. E aí, ao ganhar mais metros, eu até consigo ter um equilíbrio maior na relação da progressão comparada com o Arsenal do que eu vou ter no momento do passe. Você vai ver o Sheffield passando menos, mas passando a bola mais longa, ou percorrendo, conduzindo essa bola mais vezes, tá? Quando a gente olha para o momento de defesa, de recuperação, você tem nas velocidades de recuperação duas vantagens para a equipe do Arsenal. Então o Arsenal pressiona mais, recupera essa bola, trabalha mais essa jogada. O Sheffield não pressiona tanto, recuperou a bola um pouco mais atrás, próximo do seu próprio gol, ataca mais rápido, ou seja, menos passe, mais espaços atacados, tá? Isso é bom ou ruim, né? Para um ou para outro. No caso do Arsenal, comparado ao Sheffield, é bom. Por quê? Porque eu passo a finalizar mais que meu adversário e passo a converter mais as minhas chances de finalização certas a gol em gol. Então, você percebe aí que você tem uma lógica de construção ali. Eu pressiono, recuperei, consegui trabalhar essa jogada, eu ataco, finalizo e converto para gol. Então, assim, eu tenho uma sequência ali que é favorável para essa equipe do Arsenal, tá? Lembrando que 8 e 3, que são a primeira linha ali, são índices baixos ainda de taxa de conversão, tá? Depois a gente vai explicar isso mais à frente. Quando a gente vai para sofrer a finalização, no momento que o Arsenal vai sofrer a finalização, ou o Sheffield vai sofrer a finalização, por bloqueio da defesa, ou seja, os meus defensores bloquearem a ação, eu passo a ter o Arsenal como favorito, e no momento do meu goleiro impedir o gol adversário, o Sheffield passa a levar vantagem em relação ao Arsenal. É o único critério que o Sheffield leva alguma vantagem em relação ao Arsenal, tá? Quando a gente vai olhar esse Arsenal, no total da competição é um azul, e eu juro que existe uma linha azul aí para vocês, e em laranja é um mando de campo. Vocês podem perceber que não muda, tá? Então o que tem ocasionado para esse Arsenal melhor nota no total da competição do que comparado a jogar como mandante? Basicamente, tem se defendido melhor jogando fora de casa, tá? Então você vai ver, por exemplo, que tem um pequeno ponto em azul aqui, eu deixei ele aqui em vermelho, tem um pequeno ponto azul aqui e um pequeno ponto azul aqui. Então esses dois pequenos pontos é uma pequena vantagem que dá essa nota 1 a mais aí. Mas de resto, a forma de jogar, as questões mais numéricas relacionadas ao estilo de jogo, ou até mesmo a produção de finalização, a produção de taxa de conversão de gol, tudo é muito parecido, tá? Então, o que deve acontecer ao longo da temporada?
conforme for equilibrando o número de adversários entre difíceis e mais fáceis, esses jogos de casa tendem a ganhar um pouco mais de volume. Ou seja, você tende a ver ao longo daqui das análises um Arsenal nesse laranja com um gráfico um pouco maior e o azul um pouco menor quando jogar comparado a casa, e aí o inverso quando for fora de casa. Tá? Tende a organizar essas coisas de uma melhor maneira, tá? Principalmente do meio para o final do campeonato. E aí quando você vai olhar o Sheffield, o que vai acontecer? Em laranja eu tenho o Sheffield jogando fora de casa, em azul eu tenho o Sheffield jogando no seu total. O que acontece geralmente é que no total o Sheffield tende a ter menos passes do que ele tende a ter fora de casa. Então em casa ele é mais rápido ainda do que jogando fora de casa, onde ele tenta conseguir ainda alguns passes a mais. Pouca coisa, não interfere no modelo de jogo que a gente apresentou lá no começo, mas tende a ter isso. O grande ponto finaliza um pouquinho menos e se protege um pouquinho pior. Então, assim, nesses dois cenários, você tem aí um Sheffield equilibrando entre pontos mais positivos no ataque e mais negativos na defesa, mas fica com uma nota muito parecida entre os dois, tá? O que a gente pode dizer agora, concluindo, em relação ao número de gols, né? Tende a haver um gol do Arsenal, então pelo número de tentativas e erro, tende a haver pelo menos um gol do Arsenal. Então um gol do Sheffield iniciando o placar, ele aumenta muito mais a chance de empate do que necessariamente de vitória do Sheffield. Se o Arsenal faz 1-0, o Arsenal aumenta a sua própria chance de vitória muito mais do que empate vai ser aumentado. Então assim, você tem aí uma vantagem do Arsenal ao marcar o primeiro gol. Quanto mais cedo marcar, melhor fica a estratégia para o Arsenal e pior fica para o Sheffield. Se o Sheffield marcar de cara, você obviamente tem um impacto estratégico no Arsenal, mas ele tende a se recuperar pelo menos caminhando para o empate. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.